Como saber se a religião que você segue ou igreja que você frequenta não é uma seita? Saudações a todos, mais um vídeo do canal Vai na Bíblia, e antes da gente falar sobre o assunto de hoje, eu queria convidar você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também falar que nós lançamos o site do Vai na Bíblia, vainabiblia.com, e no site nós estamos colocando os vídeos com o texto dos vídeos, todos os versículos dos vídeos e inclusive o PDF para você poder baixar. E nós também lançamos o VNBcast, que são os podcasts do Vai na Bíblia. Os podcasts são semanais, então você pode acessar o site também para ouvir os podcasts do Vai na Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre seitas e heresias. E por que esse assunto é tão importante? Simplesmente porque ele pode definir o seu destino eterno. Em outros vídeos nós já explicamos o porquê a Bíblia é a nossa base para entender o mundo físico e principalmente o mundo espiritual. Se não fosse a Bíblia nos revelar como funciona o mundo espiritual, seria impossível saber o que é ou não verdade. Afinal, qual seria a nossa fonte? As visões, os sonhos ou experiências que alguma pessoa teve? Como saber se a pessoa está falando a verdade ou não? Se nós não tivermos a Bíblia como fonte de autoridade, tudo fica muito relativo. E por que nós temos que ter esse cuidado? Será que alguém teria interesse em enganar ou mentir para o homem a respeito do mundo espiritual? Com certeza existe um grande interesse, tanto por parte do homem, como principalmente por parte do diabo. E nós já falamos sobre isso no vídeo O Diabo e o Homem. Nós só conseguimos desmascarar a mentira através da Bíblia. Portanto, se você ainda não crê que a Bíblia é a perfeita palavra de Deus, entenda que esse vídeo não é para você. Partindo desse princípio, nós entendemos como heresia todo o ensino que distorce o padrão que Deus revelou em sua palavra. Ou seja, o ensinamento não precisa descartar totalmente a Bíblia para ser considerado como heresia. Basta que ele distorça uma única doutrina bíblica obrigatória. E quando nós falamos em doutrina obrigatória, significa algo que é inquestionável e que não pode ser rejeitado de forma alguma. Já a heresia abala gravemente os fundamentos bíblicos e deve ser completamente rejeitada. Também existem doutrinas bíblicas que não são obrigatórias, também conhecidas como posições ou linhas teológicas. Um bom exemplo disso é em relação à escatologia, que é o estudo das coisas futuras. Alguns creem que o arrebatamento e a volta de Cristo acontecem de forma simultânea, ao mesmo tempo. Outros creem que são eventos distintos. Primeiro o arrebatamento, depois a volta de Cristo. E são posições teológicas válidas por dois motivos. Primeiro, porque tratam de um assunto do qual a Bíblia fala a respeito, mas a revelação não é tão clara. E segundo, porque tratam de um assunto em que crer de forma diferente não faz tanta diferença. Mas independente disso, como uma posição é contrária à outra, alguém está errado. Mas aqui nosso foco não são as linhas teológicas, mas sim as heresias. Todo grupo religioso ou ideológico que prega ou segue aquele que prega heresias é uma seita. A própria Bíblia nos alerta que nós devemos nos manter firmes na palavra e tomar cuidado com falsos mestres, porque eles introduzem secretamente heresias destruidoras ao Evangelho. Nós não podemos considerar que uma mensagem é verdadeira somente porque a pessoa é inteligente, se expressa bem ou porque vem acompanhada de milagres. A Bíblia diz que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz e que produz o engano até mesmo com sinais sobrenaturais. A nossa segurança está na Bíblia. E se por um lado fica fácil identificar uma seita quando esta ignora totalmente a Bíblia, fica bem mais complicado identificar uma que se utiliza da Bíblia. E para isso, o método mais eficiente para identificar uma seita é conhecer os 4 caminhos seguidos por elas. O da adição, o da subtração, o da multiplicação e o da divisão. E é isso mesmo que você ouviu. É possível identificar uma seita através das 4 operações matemáticas. E o primeiro caminho seguido pelas seitas é o da adição. O grupo adiciona algo à Bíblia. Sua fonte de autoridade não leva em consideração somente a Bíblia. Uma seita geralmente possui outros livros tidos como inspirados e que possuem autoridade igual ou até superior à Bíblia. Muitas vezes utilizam a Bíblia como se fosse um livro de consulta. E também podem afirmar que só é possível entender a Bíblia através da sua tradição religiosa. Ou seja, a tradição é mais importante que a própria Bíblia. E por que nós não podemos adicionar nada à Bíblia?
Porque a Bíblia é a única fonte escrita da revelação divina. A Bíblia, sozinha, ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação. E é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E por isso não contém erros. A Bíblia traz todas as informações necessárias para que uma pessoa saiba que sem Jesus não há salvação. Deus jamais trará uma nova revelação que seja independente ou que contrarie o que está exposto na Bíblia. E o segundo caminho seguido pelas seitas é o da subtração. O grupo subtrai algo da pessoa de Jesus. Alguns grupos veem Jesus simplesmente como um homem bom que morreu como prova de amor. Outros veem Jesus como um grande profeta ou apenas mais um fundador de religião. Outros veem Jesus como um médium ou como um espírito evoluído. E os mais sutis e, consequentemente, os mais perigosos são os pseudo-cristãos, que subtraem algo da natureza de Jesus. Tanto da natureza humana, dizendo que ele nunca teve um corpo como o nosso, como principalmente da natureza divina. Muitas vezes dizendo que Jesus é um ser criado, ou que é um anjo, ou um Deus inferior. E por que faz tanta diferença você saber exatamente quem é Jesus? Porque a Bíblia diz que Jesus é Deus. E para você que ainda não entende isso, nós temos um vídeo no canal que deixa isso bem claro. Sendo assim, não dá para comparar Jesus com outros seres humanos ou mitológicos, nem mesmo com anjos. A Bíblia atesta a autêntica divindade de Cristo, onisciência, onipotência, onipresença e eternidade. E também a autêntica humanidade de Jesus, pois ele nasceu como homem, cresceu como homem, teve sede, fome, comeu, dormiu e etc. Nossa salvação é realizada unicamente pela obra redentora do Jesus Cristo histórico. O Deus Filho se fez carne e se tornou em tudo semelhante a nós, porém sem pecado. Morreu na cruz carregando os nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou fisicamente dentre os mortos. Depois disso ele subiu aos céus, se assentou à destra de Deus e retornará no futuro para julgar a humanidade e para estabelecer seu reino. Por isso, se a religião que você segue subtrai algo da pessoa ou da obra de Cristo, fique esperto. E o terceiro caminho seguido pelas seitas é o da multiplicação. Eles ensinam que crer em Jesus é importante, mas não é tudo. Eles multiplicam as formas pelas quais as pessoas podem ser salvas. Para as seitas, a salvação não é pela graça, por meio da fé. Elas pregam a salvação por obras. Algumas ensinam que Jesus simplesmente abriu o caminho e que o resto agora é com o homem, que nós temos que trabalhar arduamente a fim de conquistar nossa própria salvação. Outras pregam que a vida eterna só será concedida àqueles que guardarem a lei, ou seja, aos que obedecerem os mandamentos estabelecidos no Antigo Testamento. Algumas seitas negam a existência do pecado e outras negam a eficácia do sangue de Cristo para perdoar nossos pecados, mesmo esta sendo a mensagem central da Bíblia. E por que isso é extremamente perigoso? Porque a Bíblia declara que a salvação é pela graça, não por obras. Não vem de nós, é dom de Deus. O ser humano nasce morto espiritualmente, sendo escravo do pecado e é resgatado unicamente pela graça de Deus. A salvação não é obra humana. A graça de Deus em Cristo não só é necessária, como é a única causa eficaz da salvação. As boas obras devem ser praticadas como consequência da salvação, e não o contrário. E o quarto caminho seguido pelas seitas é o da divisão. O grupo divide o mérito da salvação de Deus entre Jesus e a sua organização religiosa. Neste caso, desobedecer à organização ou à igreja equivale a desobedecer a Deus. Eles pregam que não existe salvação fora do seu sistema religioso. Quase todas as seitas pregam isso, principalmente as pseudo-cristãs, que se apresentam como uma restauração do cristianismo primitivo, que, segundo elas, se afastou dos verdadeiros ensinos de Jesus e que, numa determinada data, o seu grupo apareceu por vontade divina para restaurar o que foi perdido. Daí a ênfase na exclusividade. Já outros pregam que todas as religiões são boas, contudo, somente a sua será responsável por unir todas as demais. E por que isso é uma baita heresia? Porque a salvação é individual. O pecador é salvo quando se arrepende e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando ele entrega sua vida a Jesus.
E isso não é mérito de uma instituição religiosa. O ladrão arrependido da cruz, por exemplo, não precisou ser membro de nenhuma religião para ser salvo. Por isso, ensinar que uma organização religiosa tem o poder de salvar é pregar outro evangelho e tirar de Jesus a sua exclusividade de nos conduzir ao Pai. Nossa salvação é somente pela graça, somente por intermédio da fé e somente por causa de Cristo. A fé em Jesus Cristo é o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. A salvação vem de Deus e é realizada por Deus. Por isso, dele é toda a glória. Não do homem, nem de uma religião. Uma seita pode comprometer aquilo que você pode receber de mais precioso nessa vida: a sua salvação. A recomendação é que você procure conhecer melhor as doutrinas ensinadas na sua religião. Talvez você nem saiba que a igreja que você frequenta prega tais heresias e que, aos olhos de Deus, você faz parte de uma seita. Vai na Bíblia fica por aqui. Se você gostou do vídeo, dá o seu like. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e também acompanhar os nossos podcasts no nosso website, vainabiblia.com. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Um abraço.